Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Eu entro hoje com uma alegria imensa no meu coração para dizer a você que vamos iniciar hoje o nosso estudo do Evangelho de Lucas, um dos evangelhos mais queridos do meu coração. Por isso eu já quero, no início desse programa, chamar aqui comigo o Padre Antônio Xavier para que nos faça a introdução desse livro sagrado. Estamos a partir de agora estudando o Evangelho de São Lucas. Será um estudo bem extenso, são 24 capítulos, um evangelho realmente longo que vai nos render bastante tempo porque vamos descer em pedaço por pedaço com muita calma para podermos aproveitar o melhor que tem nele. A datação desse evangelho é colocada ali no ano 85, ao menos é o final da sua composição, 85 depois de Cristo. Ele é o último dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, ele é o último, então, a ser escrito e por isso aproveita muito material, especialmente de Marcos. Nós podemos dividir esse evangelho em três partes maiores. O evangelho da infância, que narra, então, a infância de Jesus, que são os 2 primeiros capítulos. Depois nós temos as atividades de Jesus na Galileia, que vai ali do capítulo 3 até o capítulo 9, versículo 49, e depois do capítulo 9, versículo 50 em diante, nós vamos encontrar então a grande subida de Jesus a Jerusalém, onde vai permanecer lá, vindo então por concluir esse evangelho ali com a cena propriamente da crucifixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Será um caminho muito interessante. A ótica de Lucas é sempre aquela da misericórdia, nos mostrando inclusive aqueles traços mais humanos de Jesus que são muito interessantes de serem observados. Vamos com bastante atenção, com bastante calma, mas também com bastante desejo, percorrer as páginas desse belíssimo evangelho. Senhor, eu peço a Tua bênção, eu peço a Tua graça, a Tua misericórdia. Eu peço que Teu Espírito Santo possa iluminar os meus caminhos, porque a Tua palavra eu quero viver, Senhor. Hoje, especialmente, iniciando o Evangelho de Lucas, eu quero aprender com esse evangelista do Espírito a ter a vida no Espírito, a ser conduzido pelo Teu Espírito. Que Teu Espírito Santo esteja em mim, que Teu Espírito Santo esteja em nós, nos ensinando a viver tudo que a Tua palavra, Senhor, tem para o nosso coração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que a paz esteja no coração de todos. Olha, eu já falei logo na introdução, mas eu quero frisar aqui de novo, estamos hoje iniciando o estudo do Evangelho de São Lucas. Não perca essa graça, vamos juntos adentrar mesmo na riqueza que Lucas traz a todos nós. Eu digo, Lucas é o evangelista do Espírito Santo e da misericórdia. Tem tantos outros elementos ricos, mas a misericórdia de Deus e a ação do Espírito de Deus está recheando toda a obra lucana, a começar desse evangelho. Então hoje Lucas 1, de 1 a 25. Vamos juntos meditar essa preciosidade e não vamos perder tempo não, porque é muita riqueza o que traz essa palavra. Lucas 1, de 1 a 25, tá? E assim é que diz a palavra do Senhor. Muitos já tentaram compor um relato coordenado dos fatos ocorridos entre nós, como nos transmitiram os que foram testemunhas oculares desde o princípio e se tornaram ministros da palavra. Lucas está se referindo aos apóstolos, aqueles que conviveram mais intimamente com o Senhor. Assim também decidi eu, caríssimo Teófilo, depois de ter cuidadosamente investigado tudo desde o começo, pô-lo por escrito para ti, em boa ordem, para que reconheças a solidez dos ensinamentos que recebeste. Então, Lucas está mostrando para nós que ele também decidiu a fazer e por isso ele compôs esse evangelho, né? Que nós hoje começamos o seu estudo. E é importante lembrar que Lucas é o evangelista da infância. Toda a infância de Jesus, no seu sentido mais
mais íntimo, é Lucas que traz para nós esse relato. Vamos lá. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher era descendente de Arão, chamava-se Isabel. Veja que ambos eram de família sacerdotal. Mas ambos, acima de tudo, eram justos diante de Deus e caminhava irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, eu já queria que marcássemos aí esse versículo 6, tá? Porque esse versículo 6 traz para nós aqui uma mensagem muito profunda. Quem eram eles? Esse casal de idosos aqui, Zacarias e Isabel, eram justos diante de Deus e caminhavam de forma irrepreensível, praticando os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, no meio de muitas pessoas religiosas, eles não eram simplesmente judeus, religiosos, não. Eles eram observantes, eles eram tementes, eles guardavam a palavra do Senhor. Eles não tinham filhos. Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Mas certa vez, Zacarias estava exercendo suas funções sacerdotais diante de Deus, no turno que era da sua classe, né? Isso fazia parte da tradição sacerdotal do qual ele fazia parte. Pelo sorteio, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe entrar no santuário do Senhor e oferecer o incenso. Eu só quero fazer uma pequena observação, que às vezes quando fala da tribo sacerdotal, quando se fala que ele era sacerdote, não era sacerdote como nós compreendemos sacerdote hoje, mas é sacerdote segundo a lei judaica. Na hora do incenso, todo o povo estava em oração, do lado de fora. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu, ficou perturbado, e o medo apoderou-se dele. O anjo, porém, lhe disse: Não temas, Zacarias, pois tua súplica foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará um filho, e tu o chamarás pelo nome de João. Ele será para ti motivo de alegria e regozijo, e com seu nascimento muitos se alegrarão. Então, esses dois versículos, né, com toda a riqueza, primeiro tem uma ordem, no versículo 13, a ordem que é dada pelo anjo: não temas, Zacarias. O temor toma conta do coração humano diante de diversas realidades, mas até diante de Deus. E o anjo é aquele que vem para tirar o temor, o medo que nós temos muitas vezes de realizar até a obra de Deus em nossa vida. Então, a ordem de Deus para Zacarias é a mesma para nós: não temas. Depois, a promessa, né, de que Isabel ficará grávida e esse menino vai ser um motivo de alegria e regozijo. O seu nascimento, muitos alegrarão. Aqui é uma promessa de Deus, esse versículo 14. E continua ainda falando o versículo 15. Ele será grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho, nem bebida fermentada. E desde o ventre de sua mãe, ele será repleto do Espírito Santo. Aqui está uma outra promessa, né? João será, desde o ventre da sua mãe, um menino cheio do Espírito Santo. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Andará à frente dele com o espírito e o poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Aqui, essa promessa que é dada a Zacarias a respeito de João Batista, seu filho, é uma realidade. Aí ele precisa preparar um povo disposto. Disposto ao quê? Disposto aqui é no caso de ter disposição. Então você vai ver que João, quando chegar, ele vai estar preparando um povo que já tem a disposição de acolher aquele que virá. Quem é que virá? Jesus, o Senhor. Por isso, João, desde o ventre da sua mãe, ele já nasce com essa missão. Ele já nasce escolhido, chamado. Todas as vezes que eu medito aqui a vocação de João, o desígnio divino que é João, eu olho para cada criança
que está no ventre de sua mãe. Como é importante que cada criança seja também ungida pelo Espírito Santo no ventre da sua mãe. Que Deus abençoe o que cada criança será no futuro. Mas o importante é que cada criança seja cheia da graça do Espírito. Assim como João foi santificado no ventre de sua mãe, nós precisamos santificar nossas crianças, abençoar nossas crianças, pai, mãe. Como é importante, durante toda a gravidez, a graça da oração sobre o seu filho, sobre a sua filha. E não é só a mãe que tem que rezar com a mãozinha na barriga, não. É o pai, é a mãe. Porque o filho ali está sendo concebido por obra de ambos. Zacarias perguntou ao anjo: mas como eu terei certeza disso? Sou velho, minha mulher é de idade avançada. Aí o anjo respondeu-lhe: eu sou Gabriel. Eu assisto diante de Deus e fui enviado para falar contigo e dar-lhe esta boa nova. E agora ficará mudo e sem poder falar até o dia que essas coisas acontecerem, já que não acreditastes em minhas palavras que se cumprirão ao seu tempo. A mudez de Zacarias é fruto da sua incredulidade. E nós ficamos muitas vezes também mudos diante de Deus, porque nós nos tornamos incrédulos. Aquilo que Deus pode fazer e realizar. Entretanto, o povo estava esperando Zacarias e se admirava com sua demora no santuário. Quando saiu, não lhes podia falar e compreenderam que ele tivera no santuário uma visão. Acenava para ele com gestos, mas permanecia mudo. Passando os dias do seu ofício, ele voltou para sua casa. Algum tempo depois, Isabel, sua mulher, ficou grávida e se manteve oculta por 5 meses, enquanto meditava. Que beleza, né? A graça de parar para meditar. Todo acontecimento se torna divino, ou todo acontecimento divino se torna sagrado, quando nos entregamos a meditar. A mulher meditar a gravidez, a gente meditar os fatos, os acontecimentos, as intervenções de Deus, traz mais luz e serenidade para a nossa própria vida. Assim me fez o Senhor, agora que contemplou para afastar o desprezo que eu sofria no meio do povo. O fato de ser estéril, não ter gerado filho, gerava um sentimento de desprezo no coração de Isabel. Agora ela queria contemplar o que é que Deus estava realizando nela. Ela queria meditar, refletir com seriedade, profundidade este acontecimento. Pare também para refletir, para meditar a nossa vida diante de Deus, o que Deus pode nos ensinar com cada fato da nossa vida. Muito bem, vamos trazer aqui conosco para a gente concluir esse primeiro dia do nosso estudo de Lucas, o nosso querido Padre Antônio Xavier. Nós temos nesse capítulo que estudamos hoje, aliás, essa perícope, algo muito interessante, que é o inicinho ali do Evangelho, onde Lucas faz questão de dizer que ele fez um trabalho bem apurado para conseguir, então, recolher as informações de maneira mais precisa, para que pudesse, com as informações precisas, então, fazer de verdade um bom Evangelho. Isso nos mostra algo muito interessante. O fato dele dizer que muitos já tentaram nos coloca também em contato com aqueles evangelhos que são chamados de apócrifos. Muitas pessoas hoje em dia têm muita curiosidade sobre eles, porque pensam que eles são evangelhos secretos, escondidos, mas não é isso. Eles são evangelhos que lá atrás foram descartados, porque as informações históricas que estão dentro deles não são tão precisas assim e tem alguns dados que são mais imaginários, né? Coisas mais inventadas, que surgem mais de crendices e não da realidade ali em si concreta. Mas Lucas passou por todo esse material, escutou testemunhas, juntou tudo isso para conseguir compilar esse evangelho e colocar em nossas mãos.
nos mostra como que a fé, de verdade, ela precisa ser bem purificada de tanta conversinha sobre fé mesmo, né, que às vezes são até bem intencionadas, mas no final das contas não conseguem contribuir de maneira positiva. A fé sempre passa por isso, um critério de discernimento, de purificação, para que depois então a gente possa enxergar com clareza aquilo que é vontade de Deus. Senhor, eis-me aqui. Guia-me, Senhor, pelo Teu Espírito. Ilumina-me, Senhor, pelo Teu Espírito. Assim como conduzistes o coração de Zacarias e de Isabel, esse casal que era tão temente à Tua palavra, dá-me também, Senhor, ser obediente, temente à Tua palavra. Dá-me, Senhor, a graça de guardar Teus mandamentos, Teus ensinamentos e viver à luz da Tua palavra. Que a Tua bênção esteja sobre mim, Senhor. Que Teu Espírito, Senhor, esteja me conduzindo, me iluminando, me direcionando. Que a Tua graça, Senhor, esteja no meu coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muita paz, muita ternura de Deus no seu coração. Que Deus possa abençoar cada dia da sua vida, para que você viva no temor para com a palavra do Senhor. Deus abençoe você, eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.